Uma outra ideia agora de representação de forças atuantes num corpo. Nossa, essa linha reta aí ficou triste, né? Pronto. Tem uma aqui, minha referência horizontal, meu solo está aqui. Eu vou colocar um corpo nela, uma caixa. Coloquei essa caixa. Essa caixa, ela possui uma massa M. Nós temos no nosso planeta uma camarada chamada gravidade. E toda força eu sempre represento em negrito, ou quando eu não posso expressar o negrito, eu coloco uma seta. Isso é uma representação dizendo que aquilo é uma força. Esse cara não é uma força, isso aqui é uma massa. O peso, ele é uma força. Por quê? Porque ele vai multiplicar a minha massa vezes a gravidade. Um número escalar versus um número vetorial. Por quê? O vetor, ele tem módulo, ele tem a direção dele, ele tem o sentido que é de cima para baixo, que é a atuação da gravidade, ela atua em direção ao centro da Terra. Então, com isso, eu vou determinar quais são as forças que atuam nesse corpo. Qual é a força que atua nesse corpo? Ele está parado. Se ele sei que ele está parado, ele não vai estar voando, ele não está afundando na terra, ele não está indo para a esquerda, ele não está indo nem para a direita. Então eu sei que a única força que está atuando nele é o peso dele e contra esse peso aqui existe uma força que atua contra esse peso, que a gente chama de normal. Nesse exemplo, o que acontece? Eu não tenho nenhuma outra força resultante nessa brincadeira. Não tem nenhuma força de tração, eu não tenho nenhuma força que está puxando esse bloco para cima. Ele está simplesmente parado no chão. Então, o que nós temos atuando nele? Somente a força peso, que é a força dele, que está atuando para baixo, e o solo, que vai fazer uma força de reação contra, porque se não tiver essa força aqui, ele vai afundando na terra. Então, essa força normal nessa superfície tem que ser igual, ou igual não, ou superior não, tem que ser igual à força que está atuando o peso. Ela seria maior caso a gente estivesse fazendo uma outra força extra aqui nesse bloco, empurrando ele aqui para baixo. Aí essa força normal, para não deixar esse corpo afundar, ela seria igual ao valor e módulo do peso desse cara, para poder sustentar o peso já do próprio objeto, e mais a força com que a gente estivesse aplicando aqui para baixo, tentando fundar esse bloco, só que a gente não consegue. Esse bloco fica aqui, vamos dizer que ele não consiga afundar, você aplica essa força, você está metendo aqui uma força aqui, está tascando teu dedão aqui, empurrando esse bloco nessa superfície, mas ele não afunda. Por quê? Porque, na verdade, essa força normal é suficiente, esse plano, essa superfície é suficiente para poder sustentar o peso do bloco e mais essa força que você aplica. E em módulo ela vai ser igual a essa força, peso, mais essa força, mais o valor do módulo do peso, mais o valor do módulo dessa força, entendeu? Mas nesse sistema parado, em equilíbrio, sem uma força externa aplicada, as forças atuantes são essas forças aí. Perfeito? E se eu conseguir, se eu agora pegar como exemplo um plano inclinado, tá? O que acontece? Nós aqui, vamos ter aqui um ângulo φ qualquer. O nosso corpo está aqui. Nosso corpo de prova está aqui. Quais são as forças que estão atuando nesse corpo?
Primeiro, esse corpo, eu sei que ele não está descendo na rampa, ele está parado. Eu botei ali, ele ficou paradinho. Se ele ficou parado, quais são as forças que estão atuando nele nesse momento? A força peso e a normal. Normal, ela é sempre perpendicular ao plano de apoio do meu corpo. Se eu estou numa reta inclinada, o corpo está nesse sentido aqui, da reta, do plano, né? O meu normal perpendicular a esse apoio do corpo sobre o plano. Pronto, beleza. Ele está parado e está nessas condições. Isso porque eu não estou considerando a minha força de atrito. Vou falar agora. A força de atrito existe e está ali no plano. O que acontece? Ela, força de atrito, vai atuar contra o movimento daquele corpo. Qual é a tendência do corpo? Né? Descer a rampa, ele não tem aceleração própria. Aquilo não é um carro que está correndo a rampa para fazer um salto, e nem tem um carro que está descendo a rampa. É simplesmente uma caixa que está apoiada ali sobre o plano. Então, quais são as minhas forças que estão atuando nesse corpo nesse momento? São essas forças aí. E o meu corpo, quando ele está parado, ele está estático ali, ele não está descendo e nem subindo a rampa, as condições de equilíbrios precisam ser lançadas para mim determinar os valores de cada elemento daquele. Porque nesse plano inclinado, a minha normal, ela não é igual à minha força-peso. A minha força de atrito, ela não é igual à minha força-peso. Eu preciso agora fazer o quê? O sistema em equilíbrio para poder determinar uma relação entre essas forças. Mas quais são as forças que estão atuando nesse corpo? São essas aí. Simplesmente essas aí, ponto final. Agora, eu quero determinar essas forças uma em relação às outras para mim ter uma noção melhor do que de fato está ocorrendo com isso, com esse sistema. Aí sim, agora, a partir de agora, eu vou fazer que vou determinar meu eixo de trabalho vão ser nesse sentido aqui. Ó. Essas forças que tiverem para cá eu vou chamar de X, no eixo X, positiva. As forças que estiverem para cá eu vou chamar de positivo para lá. Mas eu vou pensar, mas esse cara está descendo a rampa. Se ele está descendo a rampa, a tendência dele é descer a rampa, eu vou fazer uma representação oposta. Eu vou dizer que quem vem para cá, na verdade, é que é o positivo. Pronto. Perfeito? Com isso, eu vou determinar agora a relação entre esses camaradas todos. O que eu vou fazer? Se eu estou dizendo que esse cara não está mexendo, que está em equilíbrio, na verdade, eu estou afirmando que o somatório de todas as forças que estão na direção Y ela é igual a zero. Ou seja, esse cara não está voando, não está nem caindo, está ali parado. Ele está parado. Eu vou dizer que o somatório de todas as forças que estão atuando em X é igual a zero. X é aqui, ó. Ele não está descendo, nem está subindo. Eu estou dizendo que ele é igual a zero. Está tudo em equilíbrio, porque eu sei que ele está parado. E mesmo que estivesse andando, eu colocaria como suposição que isso aqui estaria em equilíbrio, mas na formulação, na hora de desenvolver esse camarada, eu saberia que ele existiria aqui, se ele estivesse descendo, uma força resultante aqui. E quando eu colocasse essa força resultante,
na hora de expressar todas as condições, eu determinaria a relação dela e viria que esse sistema não está realmente no equilíbrio. Ele estaria descendo, ele não estaria estático, estaria dinâmico, estaria descendo, estaria em movimento. Vendo isso, o que eu vou determinar? Eu vou colocar todas as minhas forças na direção Y ou na direção X. Minha normal está na direção Y? Tá, não vou mexer nela. A força de atrito está na direção X, beleza, não vou mexer nela. Minha força P também não vou mexer? Não, calma aí. Ela não está nem em Y e nem em X. Então eu vou fazer a decomposição dela no intuito de quê? De determinar o efeito dela na direção Y e na direção X. Então eu sei, por relação trigonométrica, que esse cara aqui, ó, é meu φ. Perfeito? Como é que eu sei que esse cara é meu φ? Vamos lá. Esse ângulo aqui, ó, ele é o mesmo dessa inclinação dessas forças aqui, concorda? Essa aqui é minha base, certo? Se eu fizer uma paralela em relação a esse chão aqui, ó, essa linha aqui é meu plano, esse meu plano horizontal, esse ângulo φ, ele é o mesmo que esse ângulo aqui, ó. Concorda? Ele está na mesma direção dessa força aqui. Eu tenho aqui que φ mais esse ângulo que sobra, esse ângulo aqui, ó, que fica aqui, vamos chamar ele de θ, ele forma 90 graus. Por quê? Porque essa força aqui, ela está na direção do plano, e essa força de aplicação aqui, ela é perpendicular à direção do plano. Ou seja, daqui para cá, isso tudo aqui tem 90 graus. Isso eu sei. Se esse cara vale 90, esse cara vale φ, na verdade, vou substituir esse θ por quanto? Ele vale 90 menos φ. Tudo isso aqui vale 90 menos esse pedaço, vai me dar esse valor aqui, que era o meu θ, de 90 menos φ. Beleza. Se eu sei agora que esse cara aqui atua perpendicular a esse plano horizontal aqui, quanto é que vale esse cara? Esse ângulo que eu chamei já de φ, que eu sei que ele vai valer φ, quanto é que ele vai valer? Isso tudo aqui, ó, vale 90. 90. Esse pedaço aqui, ó, ele vale 90 menos esse pedaço aqui, ó, concorda? Aqui tudo tem 90. Daqui até aqui, ó, esse ângulo aqui. 90 menos esse pedaço. Ele é 90 menos esse pedaço aqui, ó. Se eu tenho 90 aqui, tiro só esse pedaço, só me sobra esse pedaço. Ele é 90 menos esse cara aqui, ó. Vai dar quanto? 90 menos 90 mais φ. Isso vai ser igual a φ. Perfeito? 90 menos 90, 0. Mais φ sobrou, φ. Perfeito. Então, realmente, aquele ângulo ali, ele vale φ. Certo? Então, podemos já apagar aqui. Já sabemos que aquele ângulo realmente, ele vale φ. Ótimo. Vamos dar prosseguimento à nossa análise das forças, do efeito da força-peso nas direções x e y. Todo vetor que, quando eu quero calcular a projeção dele, que ele está passando por cima desse ângulo aqui, ele já me facilita a vida, porque você já sabe de cara logo que ele é o cosseno daquele cara. Então, esse valor da força nova aqui, eu vou botar essa força em outra cor aqui, ó. Vai ser esse verde aqui, ó. Na verdade, eu tenho que fazer uma projeção nessa direção aqui. Eu passei um pouquinho. Ele tem que fazer na mesma direção do plano inclinado e a projeção para ali. Essa força aqui, que eu vou chamar de PY. Observe que eu não vou colocar mais a setinha, porque aqui eu vou trabalhar aqui com ela. Não, eu vou botar a setinha que eu vou dizer que ela é a força e vou representar ela
uma força, não como um módulo. Ela vai ser igual ao quê? Ao valor do meu P multiplicado pelo cosseno do meu φ, desse ângulo da inclinação do plano. E aqui, qual é a atuação dessa força aqui? Ela é meu Px e ela vai ser igual o valor da minha força P vezes seno de φ. Pronto. Uma vez que eu decompus os efeitos da força peso, tanto na direção do x quanto na direção do y, eu estou fazendo, na verdade, isso aqui. Ó. Eu estou dizendo que a minha força peso, ela faz o mesmo efeito que eu aplicasse na direção do y uma força peso cosseno φ. E na direção de x, uma força P seno φ. Tá bom? Desculpa, não falei x. É φ. Beleza? Até aí, tranquilo, certo? Minhas condições de equilíbrio em y. Desculpa. Se eu estou dizendo que as forças que são para cima, ela é positiva, eu tenho que N, que é normal, menos PY é igual a zero. Pronto, eu só tenho essas duas forças indo na direção de Y. Na direção de X, quais são as forças que eu tenho? Eu tenho Px e F, que é a força de atrito. Se eu digo que para cá é positivo, então eu tenho que minha P de X menos minha força de atrito, ela é igual a zero. Tranquilo? Isso no sistema que eu sei que ele está parado. Essas são minhas condições. Para ele estar parado, sem movimento algum, a minha força normal ela tem que ser igual a PY. E a minha força em X, Px, ela tem que ser igual à força de atrito. Por quê? Uma anula a outra. E esse sistema está aí parado em equilíbrio. Beleza?